Ora viva! Mais uma vez, aprender e estudar em casa contigo, mas desta vez para os alunos do 9º ano. Aulas de língua portuguesa para os alunos do 9º ano. Como é que estás? Está tudo bem contigo? Acredito que sim. Neste momento, todos os cuidados que tu puderes fazer, bem para ti, bem para os teus e bem para toda a comunidade. Então, ajuda, colabora e vamos à frente. Para começar a aula desta nosso primeiro encontro, a aula de língua portuguesa desta área, 9º ano, deste nível, começa com o quê? Com um texto, um género textual muito específico e que vai te orientar precisamente para agires neste momento. Temos um texto que é o género instrucional. No final desta aula, o que é que tu tens que saber? Tens que conhecer esse género, tens que identificar subgéneros desse género, tens que caracterizar esse género e tens que produzir géneros ou então subgéneros instrucionais. Género instrucional. O nome, à entrada, diz-te qualquer coisa. Instrucional. Isso quer dizer que vamos, neste momento, trabalhar aquele género que diz qualquer coisa e tu fazes como deve ser isso que o texto diz. Existem três valores muitíssimo importantes, das quais a gente não os encontra em lugar nenhum. São valores nossos, valores internos, dos quais nós temos que pôr em prática, e esses valores são o saber ser, o saber estar e o saber fazer. Não se compram com lugar nenhum. Está tudo contigo. Desses três valores, o último é que é o mais importante. E é esse último é que vais encontrar nesse subgénero. Ok? Mas do que é que eu estou a falar? Um saber fazer. Está na tua mão o saber fazer e um saber fazer para ganhares. Comecemos então com um texto. O texto é o uso correto da máscara. Uma das indicações que a OMS, Organização Mundial da Saúde, tem indicado como grande barreira para travar a contaminação e propagação da Covid-19 é o uso frequente da máscara. Porém, é necessário saber usar corretamente a máscara. Instruções para fazer esse trabalho. Higienize as mãos antes de colocar a máscara. Coloque a máscara com cuidado, de modo a cobrir a boca e o nariz. Amarre com segurança para minimizar o espaço vazio entre o rosto e a máscara. Evite tocar na máscara enquanto estiver usando. Não usar a máscara no queixo ou no pescoço. Remova a máscara usando a técnica apropriada. Após a remoção, ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, limpa as mãos usando álcool com gel ou água e sabão. Se a máscara ficar úmida, substitua por uma nova, limpa e seca. Não reutiliza máscaras descartáveis. Descarte as máscaras descartáveis após cada uso e imediatamente após a remoção. Aqui tu tens o texto de uma forma geral. Se reparares, há ali um dizer que implica um fazer. É por isso que a gente falou do saber fazer. Uma técnica muitíssimo importante, um valor muitíssimo importante que tu tens que colocar em dia da melhor forma possível. Um texto que foi lido, mas que agora temos uma sequência de ações para cumprir. Então vamos cumprir agora, tu vais cumprir agora aquilo que é cada instrução, cada sequência dessas orientações ou dessas instruções para melhor fazer o teu saber fazer. Acompanha comigo.
Tens uma máscara ali? Então pegue-a. Certas vezes há essa linha de confusão. É esta parte aqui que fica para o interior ou é a parte branca que fica para o interior? Sempre a parte branca. Esta é a tua máscara. Primeira instrução diz para tu higienizares as mãos, porque o foco está aqui. Então, quantas vezes tu puderes lavar as mãos ou fazer esse pequeno gesto aqui, tu estás a primar para a tua segurança, para a segurança dos teus e da comunidade, da sociedade no geral. Todo mundo te agradece, ok? É o primeiro passo. Ou lavas as mãos com água e sabão, ou então simplesmente utilizas aquilo que é álcool gel. Mas, professora, se eu não tiver álcool gel, se não tiver em casa, não te preocupes. Assim que chegares em casa, rapidamente, ou lavas as mãos, ou então se passares por perto de uma farmácia, ou então qualquer pessoa que tiver um bocadinho de álcool gel, olha isso, faz favor, partilha um bocadinho de álcool gel, só para a minha segurança e para a tua segurança. Certo? Então lá. Segunda instrução, ou então segundo passo. A tua máscara tem uma parte aqui mais completa, ok? Isto é só fazer um toquezinho, porque tu vais utilizar a máscara como deve ser, certo? Ok. Então, qual é o segundo passo? Coloca a máscara com cuidado, muito cuidado. Ok? Então, já está, mas ainda não está tudo. Ok? Então, prima, verifica se o nariz e a boca estão cobertos. Ok? Está-se bem. Então, assim já está. Amarra com segurança para minimizar o espaço vazio entre o rosto e a máscara. Tu tens o rosto e a máscara. Eu não preciso fazer esse amarrar, porque, repare, está justo à cara. Está bem? Não há folga. Mas se tiver folga, ou podes dar um pequeno toque aqui, ou um pequeno toque lá atrás das orelhas, e aquilo fica justo à tua face. Está bem? Depois tens o quê? Ao utilizares a máscara, evite estar sempre a tocar na máscara. Principalmente aqui. Ok? Se queres deixar a máscara, porque certas vezes é necessário, segura ou essas duas pontas, ou então essas duas. Ok? Mais uma instrução. Não usar a máscara no queixo ou no pescoço. Essa instrução aqui é muitíssimo importante e vai para ti, vai para todo mundo. Se a gente está a fazer a coisa como deve ser, se essa é a forma da gente combater o vírus, temos que utilizar a inteligência. Então, se diz que eu tenho que tapar o nariz e a boca, as vias mais viáveis para o vírus tomar conta de nós, por que é que eu vou deixar assim? Onde é que está a inteligência? Por que é que eu vou fazer assim? Onde é que está a inteligência? Isso não é saber fazer. O saber fazer de forma adequada e correta é seguir passo a passo. Então, cubra. Ok? E não, ou aqui, ou com o nariz descoberto, ou então noutra parte da tua cabeça ou da tua cara. Isso não é saber fazer. Ok? Vamos seguir com regras e fazer aquilo que é o máximo de cuidado que temos. Depois tens mais uma instrução. Tens a máscara, não é assim? Não é chegar e já está. Não. A coisa feita como deve ser, para além de ser chique, dá-te muita segurança. Então vamos lá. Repara. Uou. Uou. Tirei a máscara. Segurando pelas alças ou então elásticos. Já retirei a máscara, não é assim? Então eu, depois de tirar esta máscara, ou se eu estiver assim, eu tocar nela, ou por intuição, ou então por
uma forma sem querer, o que é que eu faço? Se eu estiver lá em casa, água e sabão. Se eu não estiver em casa, não tenho água e sabão, higienizo outra vez a minha mão. Assim tu vais fazer. Ok? Então já estás na segurança. Essas são as máscaras descartáveis. Mas tu tens também as máscaras laváveis. Que são as máscaras de pano. Totalmente diferente, porque essa não podes lavar. A outra tu podes. Mas mesmo assim, a higienização é sempre o teu ponto forte para agires. Se esta tiver colocada a cara, ok? Se tiveres colocada a cara e ou estás a andar ou está com calor, ficou úmida, úmida que significa molhada, imediatamente tens que descartar a máscara, desculpa. Descartar a máscara. Descartar significa tirar fora. Vou colocar no chão? Nunca. Vou colocar aqui em cima da mesa? Nem pensar. Então eu vou andar com um saquinho de plástico para colocar a máscara lá dentro. Quando eu passar por um contentor ou por algum espaço onde haja lixo, eu introduzo a máscara no lixo. Eu estou a descartar. E descarto as máscaras descartáveis após cada uso. Eu já não posso utilizar mais. Está bem? Eu já não posso utilizar mais. Se tu fizeres isso, se cada um de nós seguir com muita atenção, se aplicarmos no dia a dia aquilo que é verdadeiramente o saber fazer, estamos a proteger-nos, tu estás a proteger-te, tu estás a proteger os teus lá de casa, estás a proteger o teu bairro e mais, com o retorno das aulas, tu estás a proteger os teus colegas, a tua escola e a tua comunidade educativa. Vão agradecer-te, ok? Então, esse texto, ok, passa as instruções de como utilizar corretamente a máscara. E mais uma coisita, a máscara é individual, a máscara é pessoal. Então não há troques com ninguém, nem lá da casa, nem com o irmãozinho. Mana, empresta-me a máscara. Não há emprestar a máscara. Na escola é a mesma coisa. Não deves trocar a tua máscara com ninguém. Muito menos com os alunos que não levem ou então que não fazem essa tarefa de obrigação e pedem emprestada a máscara só para assistir à aula. Uau! Não. Isso não existe. Não. Há um colega que não tem máscara? Então, vá. Tu estás com a máscara? Vá até a direção da escola, vá até qualquer pessoa de direção da escola, peça uma máscara e vá levar ao teu colega ou à tua colega. É a melhor forma para fazer o uso correto da máscara. Nada de partilhar. Com isto, não se brinca. Portanto, é uma barreira para a tua saúde e é uma barreira para a saúde de todos, cada um. Mas cada um, sem exceção. Criança, jovem, adulto, idoso, sei lá o quê. Vamos fazer aquilo que é a nossa obrigação. Seguir essas regras significa eliminar ou combater com inteligência o vírus da Covid-19. É a tua vez. É a tua grande oportunidade de mostrar o teu saber fazer com dignidade e com correção. Certo? Estive aqui a falar convosco, ou contigo, aquilo que são instruções dadas pela OMS numa forma de usar a máscara. Usar corretamente a máscara, não é somente usar a máscara, corretamente. Por isso, dizemos que esse texto dá algumas instruções. E por isso, tens algumas perguntinhas, linhas de reflexão, para tu aplicares neste texto e depois entender o que é isso de texto instrucional. Uma primeira linha de reflexão está: com que intenção comunicativa esse texto foi produzido? Intenção comunicativa. Com que objetivo tens ali esse texto? Analisa outra vez o texto todo, do início ao fim, e chegarás à resposta.
Quanto à organização do texto, o que se pode observar? Então, tu tens essa primeira parte, ok? Nessa primeira parte, o que é que tu vais encontrar? E tu tens esta outra parte. É um texto só, ok? Então, na pergunta que vem a seguir, quanto à organização do texto, o que se pode observar é só ver a estética, a forma de organização desse texto. Qual é a importância da organização desse texto, dessa forma? Qual? Se tiveres problemas em conseguir essa reflexão, há alguém lá em casa que te possa ajudar? Boa. Se não há, teu professor, tua professora ajudar-te-á. Mais uma linha de reflexão. Quais verbos são utilizados para indicar as ações obrigatórias? A ação obrigatória é aquela que tu tens que fazer, querendo ou não, obrigatória. Então aí no texto, tu podes encontrar alguns verbos que são para obrigatoriedade, a fazer a coisa com obrigação. Embora se fizeres sem obrigação, bem melhor. Então o que é o género instrucional? É o género, ou então é uma produção textual, cuja intenção comunicativa é transmitir instruções para fazer algo. Reparaste o que é que eu andei aqui a fazer? Que tu também podias acompanhar lá em casa a fazer. Há um dizer que implica um fazer, mas um fazer correto, um fazer adequado. Então esse é o objetivo. Já tens lá uma pergunta para refletir. Este é o objetivo primordial do texto instrucional. Passa uma instrução e tu tens que obedecer fazendo essa instrução. Alguns subgêneros desse texto. Este é o género maior e dentro desse género maior vais encontrar géneros, subgêneros ou então menores. Um desses subgêneros é a Convenção dos Direitos Humanos. Conheces essa convenção? Tem lá 30 artigos. Teus, meus, de todo o universo. A Constituição da República. Temos uma república, não podemos andar por aí fazendo as coisas como a gente quer, porque é uma Constituição. Então esta Constituição dita instruções, dita regras, dita leis, das quais nós temos que fazer e fazer corretamente. Temos também os regulamentos. Lá na escola, tu tens um regulamento escolar. Temos alguns regulamentos de concursos, jogos e brincadeiras. Tu também podes fazer um regulamento, não é? Levantar todos os dias, a hora X, preparar para isso, fazer aquilo, estudar, arrumar a casa, dar um help lá em casa. Instruções, regras que estás aí a determinar. Receitas médicas, receitas culinárias, receitas de beleza, há mais. Agora, uma chamada de atenção aqui. Receitas médicas. Se estiveres doente e fores a um médico ou uma médica, há sempre uma receita. Ok? Então, antes de tomar o medicamento ou usar o medicamento, lá dentro tem qualquer coisa que nós chamamos de bulas dos medicamentos, que tu deves ler primeiro. Deves ler primeiro. De cima a baixo, de baixo a cima, até entenderes as instruções, as indicações corretamente para fazer isso. Por isso, é muito importante que tu leias primeiro e depois sigas passo a passo. Nada de falhar. Temos também livros instrucionais, os livros de código de estrada, a montagem de máquinas. Se tens um telemóvel, se comprares um telemóvel novo, há sempre uma indicação ali para tu usares o aparelho, ou então se queres aplicar lá qualquer tipo de site ou outra linha de digitalização, tu podes servir dessas instruções. E, atualmente, a CV Móvel está lá a passar. Vocês que são dessas de usar CV Móvel para o app CV Móvel, está-se a passar na TV esse género de como ensinar-te a fazer carregamento no app CV Móvel. Acompanha ali, tens lá um outro exemplo de... E temos também os direitos do consumidor. Como consumidor, tu tens direitos e tens deveres. Então, todos esses são alguns subgêneros do texto instrucional. Quais as características desse género de texto?
Se reparares, logo à entrada tu tiveste uma sequência de ações. Estão lá indicadas essas ações que tu tens que obedecer. Essa é uma das primeiras características. Apresenta os procedimentos passo a passo. Então, isso quer dizer que antes de fazer as coisas, tu tens que ir aos poucos, ok? Para que tudo saia corretamente. Há verbos que expressem comando. Tens que fazer, tal qual. Por isso, vais encontrar muito o imperativo de forma direta, ou então vais encontrar o infinitivo como forma de substituir esse comando dado pelo imperativo. Esses verbos estão no presente e acompanhados principalmente do verbo principal. Isso indica ações obrigatórias e ações possíveis no desenrolar da tarefa. A linguagem não pode permitir dupla interpretação. É uma que está lá, é aquela que tu vais entender, é aquela que todo mundo entende. É aquilo que nós chamamos de linguagem denotativa da ação. Tens agora uma imagem e ao lado dessa imagem tu tens a aplicação do modo imperativo e ou o infinitivo. Tens aqui essa imagem, há aqui um garoto que está a trabalhar ali e repara que na mesa ele tem todos os produtos, ou então os ingredientes que ele vai precisar para fazer a sua tarefa. Aqui, à primeira, tu tens peneire a farinha de trigo e o açúcar. Bata os ovos ligeiramente, unta a forma, aqueça o forno. Diretamente, o uso do imperativo lá direto, fazer as coisas consoante está lá. Ou tens também o infinitivo, peneirar a farinha de trigo e o açúcar, bater os ovos ligeiramente, untar a forma, aquecer o forno. Tudo igual. A única coisa aqui que tu estás a notar de diferente é a aplicação direta do imperativo e o imperativo substituído pelo infinitivo. Desta forma, tu tens aqui um processo de descrição. O que é que deves fazer? Okay? Procedimentos que tu vais ter que fazer para obter um determinado produto. Ou então, tudo o que está aqui leva-te para um produto. Neste caso, é um bolo. Gostoso, não é assim? Que está-se aí a preparar. Mas também se tens lá uma máquina, ou um objeto, ou um brinquedo que estás a querer montar, tu podes servir dessa forma de descrever para seguir com muitíssima atenção. Ok? Está-se bem. A parte mais importante chegou. Não são só esses, há mais. Ok? Há fichas para tu trabalhares. Temos agora a parte da ação, a prática, e uma dessas partes de agires está aqui. Como boa cidadã, ou então como bom cidadão que és, instrui as pessoas lá da casa ou do bairro de como fazer para evitar a propagação do vírus da SARS-CoV-2. Atualmente, a Covid-19 recebe o nome de SARS-CoV-2. Então faça lá esse favor, para teu bem, para o bem de todos. Vamos eliminar, vamos tentar utilizar a inteligência para o nosso bem, não para o nosso mal. Faz-me esse favor aqui, ok? Para ti e para todos. Um outro trabalho que tu vais fazer, uma outra ação da prática da aplicação do texto institucional é: vivemos num tempo de conscientização sobre o uso racional da água. Já ouviste dizer que o planeta está ficando sem água? Hã? Então está lá, aproveita. Usa a tua inteligência. Produz um texto instrucional ensinando os teus colegas a economizar a água ao escovar os dentes, por exemplo, tomar banho, por exemplo, lavar a louça de casa. E já sabes, não podes exigir do outro sem fazer a tua parte. Começa por ti. Como bom cidadão, como boa cidadã, é o partir para tu ensinares. Principalmente nesta forma de economização da água. Tá bom? Ora bem, então para esta aula, do que é que se falou, do que é que se estudou, do que é que se trabalhou? É só uma informação
que eu devia ter passado anteriormente e que não passei, mas estou agora a passar. Essas aulas são para aulas dos alunos do 9º ano, mas são conteúdos ainda que não foram trabalhados no 8º ano. Por isso, tu podes utilizar o teu manual do 8º ano para aprofundar, para desenrolar um pouco mais desta tua aula, porque tudo o que se passa aqui é rápido, então tens que praticar, que é a parte fundamental, praticar. Podes utilizar o teu manual do 8º ano, porque essas primeiras aulas são aulas de conteúdos ou matérias do 8º ano, não trabalhados no terceiro trimestre. Sabes que não tiveste o terceiro trimestre, ok? Então podes acompanhar aí. Desta aula de hoje, nós trabalhamos instruções. Seguir com atenção, seguir determinadamente todas as regras, todas as instruções dadas para trabalhar ou fazer algo como deve ser. Por isso, a aula de hoje focalizou-se naquilo que é o género instrucional, o texto que dita regras, que dita instruções. E, portanto, não pode escapar disto, ok? Então, qual é que é o sumário de hoje? Vamos ao sumário? Para o 9º ano, sumário. Estudo do texto, ou então do género instrucional. Está-se bem? Ok. Já sabes, sempre que tiveres dúvidas, ou lá em casa, ou na sala de aula, tu podes pedir ajuda e resolver, passo a passo, tudo aquilo que é instrução. Combinado? Vou contar contigo. Chegamos ao fim desta aula. Acredito que se tu fizeres aquilo que está lá e se tu colaborares, vai dar certo. Distanciamento social. Nada de trocar a máscara com ninguém. Devem ser a tua prioridade. Devem ser tudo aquilo que neste momento deve ser a tua obrigação. Tchau!